Seja bem-vindo! Estamos começando mais um programa Guardados da Memória a partir de agora. Nosso entrevistado de hoje chegou ao Brasil aos 18 anos. Aqui está há mais de 55 anos. É empresário em Bagé e vai conversar conosco sobre a sua trajetória, sobre a sua vida aqui no Brasil e também sobre as suas origens na Palestina. Juma Laila é o nosso entrevistado de hoje no Guardados da Memória. Estamos começando então Guardados da Memória de hoje com o seu Juma Laila. Vimos até a casa dele para conversar com ele, falar sobre a trajetória dele, desde a sua saída na Palestina até a sua chegada aqui em Bagé. Seu Juma, salam aleikum. Wa alaikum salam, bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, clemente e misericordioso, porque Deus está com a gente em tudo que é a parte. Acreditar em Deus é a melhor coisa que a gente pode ter para ter paz, harmonia e sucesso. Meus amigos da TV Câmara, Márcia, Paulinho, Paulo. Como é que o senhor chegou ao Brasil? Vamos ao princípio então. Como é que era a sua vida na Palestina? Olha que a minha vida da Palestina, eu era estudante, que estudava qualquer cidadão num centro, numa cidade. Isso em que ano? Esse é 1955. Eu nunca tinha feito nada na vida, né? Um guri. Um guri. Tá? Não fazia nada, só estudava. Eu saí de Jerusalém, olha aqui, eu não sabia que eu estava viajando. Nem eu penso, não senti nada. Eu senti depois que eu saí, cruzei a margem da Rua Jordão e olhei para trás. Eu senti a solidão, eu senti uma realidade. O senhor veio sozinho? Eu vim sozinho. Eu tinha os meus tios, um ano, outro 4 ou 5 meses da frente, mas... O senhor sabia que não ia voltar? Não. Eu falei, olha que eu vou voltar o ano que vem. Inocente, né? Aí eu viajei, saí do Beirute, né? É uma cidade linda, saí num navio argentino, corrente, de uma classe só que tem. Beirute é a capital do Líbano. É do Líbano, né? E com mais de 1000 passageiros, tripulantes. Tripulante, né? Passageiros, que seja, né? Navegamos, passamos por Itália, Espanha e o Portugal. Agora eu senti bastante quando nós, no Gibraltar, e saímos do Portugal, me parece que as águas eram turvas e amarelas, talvez de algumas águas, alguma coisa assim, e as ondas eram o choque dos oceanos, aí todo mundo sentiu, né? É daquela coisa que a gente não esquece, né? E depois navegamos já pelo Atlântico calmo. Quando estava no meio, falou, vem uma tempestade, não sei o quê, todo mundo entra naqueles trajes, realmente pode ser até perigo, eu nem pensava em perigo, né? E fomos, primeiro, depois de 15 dias, em um mês de viagem, eu avistei a cidade de Salvador, né? Não tem na parte do porto, né, do Castlens, mais alta, eu avistei, mas não chegamos a entrar. Só tracou por umas 2, 3 horas, não sei, e depois seguimos até o Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, é uma cidade linda, assim, tu entra na baia, tu vê o Cristo Redentor, aquela área, aquelas montanhas, aquele verde, aquela beleza natural que tem. Isso é uma coisa, não existe. A natureza, quem aqui não ama a natureza como é, né? Eu gostei. Aí nós ficamos assim 24 horas no Rio de Janeiro, depois nós seguimos para Santos. Eu cheguei no Santos. Nessa viagem, quando estava viajando, como era guri, tinha um português, uma família portuguesa, e nós começamos eu ter amizade com o filho deles. Ele falava em português, a gente comunicava em inglês. E tinha mais uma turma de rapaziada, assim, a gente jogava. No navio tem todos os esportes que tem, né? E eu falei, para comunicar,
Eu falei, olha, que faz o seguinte, falamos inglês, você me ensina português, eu te ensino árabe. E fomos. Aí quando cheguei no Santos, era da manhã, às 9 horas, por aí, nos tracamos, nós despedimos, porque uma parte ia seguir para até Buenos Aires. Eu, consciente, nem sei onde é que estou chegando, mas é uma guria que não sabe nada, né? Eu cheguei lá, quanto surpresa, não encontrei ninguém, porque eu mandei uma carta, e a carta antigamente levava um mês para chegar. E eu falei, não, aí eu peguei o ônibus até o centro, e de lá eu encontrei com meus primos lá, e eu fui para São José do Rio Preto, depois para Linhas, aí fiquei 3 meses em Linhas, e voltei para São José do Rio Preto, em Mirassol, uma cidade só. Aí eu comecei a estudar, desde que cheguei. Sozinho? Analfabetizar. Não, eu tenho uns primos. Já tinha encontrado a família? Não é família, mas é uns primos que a gente convive junto. Aí eu trabalhei 4 ou 5 anos com lá. Até agora, meus primos estão lá, bem-sucedidos. Mas para ir para outras áreas, foram para Jales, Mirassol, São José do Rio Preto, Pirigui, toda aquela comunidade. E de vez em quando a gente comunica na época das festas, dos ramadã, das coisas assim, a gente se comunica. E de lá eu falei, sabe de uma coisa, aqui não tem, eu estudei engenharia, mas lá não tinha. São José do Rio Preto naquela época tinha 80 mil habitantes. Eu falei, eu vou visitar um parente que mora em Dom Pedrito. Não sabia onde é que fica Dom Pedrito. Peguei o avião, cheguei a Porto Alegre. Peguei um ônibus, era 8, 9 horas de chão batido. Eu me impressionei, puxa, onde é que você vai lembrar? Mas depois eu fui para Livramento, naquela época era uma zona bem, da fronteira aberta, estava muito bom. Eu falei, eu acho que eu vou vir para cá. Sabe de uma coisa? Eu desci, né? Aí eu fui para São Paulo e voltei, né? Eu fui e voltei para estabelecer, definitivo, né? Cheguei em Dom Pedrito, não tem ninguém. Passei, fui para Livramento, eu acho que não é viável. Nisso o senhor já tinha quantos anos? Olha aqui, eu tinha 17, 22 anos mais ou menos. 22 anos, 23 anos, né? E depois falaram, não, tem na cidade lá que tem engenharia, tem isso, tem Bagé, tem centro, universidade, lá, tem outra cidade aí para tu dar uma volta. Aí eu peguei o ônibus, cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, era em janeiro de 1963. Eu já trouxe eu já tinha feito a 8ª série. O 8º ano, né? Sim. Não, eu fiz lá, faltava um ano para formar. Então, é um ano, porque lá é diferente o sistema. Uhum. Então, eu cheguei, me matriculei, estudei esses anos em Mirassol, né, na cidade, e quando vim, já vim decidido para... Peguei a transferência da 8ª, e quando cheguei aqui, era janeiro, eu falei, não, eu estou matriculando. Eu falei, olha, aqui eu vou aproveitar e me matricular. Se não dá, lá daqui, pelo menos estou garantido. Cheguei aí no estadual, apresentei meus documentos, mas não tinha ainda nem estabelecido aí, né? Eu fiz a matrícula e desci no começo, fiz negócio com um parente do Armando Salim, que tinha uma loja, Feira Oriental naquela época, né? Negociamos, acertamos o negócio, tá feito o negócio, paguei para ele o ponto, tá, e fui para São Paulo, comecei a minha vida. Aí fiquei 1 ano, 2 anos, me pediram o ponto do comercial, aí eu peguei a de Banco Agrícola Mercantil, aí eu fui para as casas dele, para o Recife, eu falei, olha aqui, eu quero alugar esse ponto, o que vocês me aluga, quanto é tal? Falei, tá, negócio feito. E de lá trabalhei. Isso aqui. Embaixo, na Avenida 7. Onde é que o Banco Mercantil que o senhor fala ali? Não, é Banco Agrícola Mercantil. Era onde está Soleitela, mais para cima. Eu trabalhei 33 anos. Agora, durante esse tempo,
sempre eu gostei de estudar, gostei de conhecer. Já matriculei no estadual, fiz 3 anos. Depois eu queria fazer engenharia, mas como não tem aqui, né? Eu já fiz ciências econômicas, né? E eu segui a minha jornada. Depois terminei, fiz outro curso, mas já estava estudando. Trabalhava de dia, estudava à noite. Era direto, né? Na juventude, nossa capacidade, nossa força é incrível, não cansa, né? Aí depois fiz curso de biologia, né? E eu achei que estou realizado. E aí depois me casei, todo esse tempo. Casou aqui? Eu casei em Corumbá, era mais aqui no Brasil, né? Que os pais da minha esposa moravam lá. Corumbá é Mato Grosso? Em Mato Grosso, né? E eu, graças a Deus, olha que não tenho nada para arrepender, o que tu tem que fazer, o que podia fazer de bem, integrei muito bem aqui naquela época. O senhor chegou, se estabeleceu na Sete e já abriu o comércio. Eu já vim com o comércio. Já veio com o comércio. Como era o nome da sua loja, a primeira loja? Loja Masa. A Loja Masa. Eu trabalhei 33, era quase 6ª ou 7ª loja em dimensão, tamanho, assim, né? Aí me pediram a loja. Na realidade, eu tinha a loja Masa Infantil Juvenil. Masa Infantil Juvenil é uma de Soleitela. Quando reformei, os caras pediram, né? Então, eu tive um prejuízo, eu mesmo não nem ia. Aí eu comprei mais para baixo um ponto onde está a farmácia mais econômica naquela época e trabalhei acho que uns 30 anos na Loja Masa, na Loja Masa. E abri outra aí na Mantanete, Barulho de Bagé. Mas eu estudava, trabalhava, era muito puxado para a família, para minha família. Falei, bom, eu vou abrir mão, eu vou ficar só com essa loja. Me pediram o prédio, mas como eu já tinha adquirido outro aí para baixo, aí de lá para cá eu casei, tive filhos, né? 4, agradeço a Deus, né? Todos estudaram, se formaram, e eu me considero realizar nossa missão e o meu relacionamento também na comunidade, com os amigos, eu tive todo carinho, todo respeito na integração com a comunidade, nos clubes aqui, em toda a vida que eu fiz, para viver eu faria de novo o que eu fiz. Sempre tive a consciência tranquila, acreditando em Deus, acreditando na honestidade no trabalho e acreditando no trabalho. Então, o princípio da economia eu apliquei. Precisa de capital, trabalho, recursos e direção. E direção tem que ser uma pessoa consciente, tenha consciência, né? Seja humano, seja trabalhador. E se tu estuda e tu aprende, aplica teus conhecimentos, aí você será bem sucedido, porque eu acredito que a educação e a cultura é o alicerce comum. A casa tem que alicerce para erguer, precisa de alicerce. Se tu tira o alicerce, sem alicerce, ela não aguenta qualquer tempestade. Então me preparei estudando, trabalhando, e fazendo a minha parte na minha comunidade, no meio social, tudo que podia fazer de bem. Quando o senhor veio, os seus pais ficaram lá? Meus pais, logo que cheguei, depois de 2 anos, meu pai faleceu. Aí, olha que foi para mim um choque grande, né? Foi muita tristeza. Mas ficou, é uma família grande. Que Quantos irmãos? Olha que eu tenho mais irmã, mas tem 2 irmãos, né? Mas não está na Colômbia. O pai esteve na Colômbia, deixou, fez filhos, e na Palestina tem várias irmãs, né? E todas casaram, e olha que e quando eu fui a última vez, de sobrinhas, eu tinha mais de 70. O senhor é o único que veio para o Brasil, da sua família? Da minha família, eu tenho primo, tenho os primos. Dos irmãos? Não, só eu mesmo, só que eu vim para cá. Daquele tempo, quantas vezes o senhor já voltou lá? Eu fui muitas vezes, eu fui
Aí a primeira vez custou para mim, né? Depois de ter formado, eu fui em 74, né? Depois eu fui no 80, foi no 90, e de lá para cá, porque quando o cara estuda e trabalha, assim é o tempo, e a família, os filhos, não impede. Agora, depois que os filhos crescerem, eu vou 2 em 2 anos. Quando eu não vou, eu mando os filhos, a minha esposa, nós vamos, todos os anos. Quando eu não vou, eu vou. A minha filha, meu filho, sempre nós estamos indo para lá. Porque a gente tem patrimônio, tem família. Olha que é difícil de a gente esquecer, né? Os seus filhos nasceram aqui. Todos são brasileiros, todos são formados e todos vão trabalhar realizados, graças a Deus. Como é o nome dos seus filhos? Meu filho, a maior, primeiro vem a Ria. Ela se formou em fisioterapia, casou, mora em Corumbá e está muito bem. E ela trabalha já com o gerente lá na Santa Casa, já na direção. E depois veio a outra menina, a Nádia, até a Visual Sul, ela já fez o curso de informática e já encaminhou para o começo. Parece que puxou para o pai. E depois veio o Samo, o filho. Esse aí se formou em engenharia de computação, fez a sua graduação aí na URGS, em São Paulo, e voltou já faz 2 meses, tá? Tinindo, como se diz, preparado para a vida. E a terceira, que vem mais tarde, no 87, a Hanan, ela se formou em bioquímica e farmácia. Ela trabalha na oncologia, no setor de gerenciamento responsável. Está tudo bem. Eu e a patroa, a minha esposa, nós damos... a nossa família é mais unida. O mais importante na família é a união, o diálogo, o entendimento. E o pai ele é responsável a vida inteira pelos filhos. Eu tenho as netas, assim, eu fico louco para... Em seguida, essa semana, estou indo lá para visitar a irmã e netas nas férias. Então, o laço familiar que é o mais importante. Nós vamos falar mais detalhes sobre isso em seguidinho, depois do intervalo. Hoje nós estamos conversando com o seu Jumalaila aqui no programa Guardados na Memória e voltamos em seguidinho depois do intervalo. Estamos de volta com o programa Guardados da Memória, hoje conversando com o seu Jumalaila. Seu Jumá, do que o senhor sente saudade do seu país? Olha que o que a gente sente é uma coisa que não sai da memória, é a infância. Os parentes, o carinho, a natureza. Os lugares santos, Jerusalém, aqueles lugares, é uma coisa que a gente não esquece, né? E a amizade da infância. Os professores que deram aula, tanto quando eu cheguei aqui no Brasil, como que eu deixei lá. Então, nós somos produtos do meio. O que a gente adquire de conhecimento, de amizade, de convívio, de carinho, de dificuldade e da facilidade. E tudo faz com que a gente mude as pessoas, conforme a gente vai crescendo, vai aprendendo, vai convivendo com as pessoas. Então, ele é o produto do meio que vive. O senhor adotou Bagé. O que lhe fascinou em Bagé para escolher aqui? Olha que a Bagé, como eu disse, quando eu saí de lá, eu vim para cá, para o sul, é uma coisa que me atraiu. Primeiro, a princípio, é o gaúcho, o seu tratamento com as pessoas, a sua liberdade, a sua amizade, a sua sinceridade. Isso é importante, porque eu me senti realizado, porque quando eu comecei a estudar eu fiz aquela amizade, mesmo a amizade que eu tinha lá, mesmo os amigos, a gente fazia a mesma farra, a mesma amizade, em todos, né?
é nos clubes, é no esporte, é nas brincadeiras. Então, esse é um vínculo. Na verdade, eu digo que a parte humana que me mais afetou, né? Afetou que eu encontrei muito carinho, muito amor, liberdade. Imagina a gente num lugar onde, depois que eu voltei para lá, isso que eu vou dizer, eu vou voltar. Quando eu voltei, imagina que eu sou palestino, com todo mundo. E quando eu voltei, a primeira vez, no 75 para lá, eu falei, eu vou... Aí Israel tinha ocupado com 67, e vamos supor Amman, vamos supor que esteja aqui Amman e onde Melo é a Jerusalém, o Ramallah que está. No meio temos o Valente que separa, não é? A passagem para ti, daqui até o Valente, em seguida, do Valente até lá, a burocracia, a investigação, o castigo que o judeu fazia todos os meios para que as pessoas não desistissem. Então eu chegava lá, não chegou até o... Aí eu precisei de como é que eu vejo? Uma autorização? Uma autorização do prefeito da cidade, onde eu moro, que fulano, filho daqui, ele está visitando. Eu cheguei lá, me mandar 6 vezes, imagina, tu sofre um processo de fiscalização, depois com a polícia, depois saber o que tu faz, para onde fazer, da Jordânia para Israel, de Israel, da ponte para outro ponto, né? De passa onde estão como das Aras até o Valente. Tu passava 3, 4 horas para passar 5 horas, num sol caldente, né? Eles faziam tudo para ti. Não chegou, na hora que tu casmara, não chegou até o visto aí, volta. Eu voltei. Voltei no outro dia. Aí eu peguei táxi e tal, voltei sozinho. Eu sou teimoso nessa parte. Falei, nem tem que 100 vezes eu vou. Decidi mesmo, já que tá aí o meu visto. Por que não me deixa? Naquela época eu não era político, nem metia em política, nem nada, né? Aí eu fui, a minha mãe foi, meu cunhado deixou passar e me impedir de novo. Mas, olha que foi aquele um fato triste, nunca vou esquecer. E a terceira, né? Até que eu me lembro, eu como comerciante, eu tinha o cheque do banco. O banco comum não tem. Então, esse cheque não pode entrar contigo. O talão de cheque vazio, falei, não tem, tá aí o cheque, peguei, rasguei, joguei fora. Quando chego no São Paulo, me se vira, né? E não serve para nada. Na realidade, tu vai lá, pega teus gastos, um cheque especial que tu paga $1.000, $1.500 para teu gasto, tu volta, porque eu vou lá em casa, né? Eu estou lá para casa. Na terceira, quarta vez, eu fiquei com os 14 dias em Amman, até que eu consegui voltar. Quando voltou a última vez, tem um cidadão que estudava comigo. O que está fazendo? Foi, estão fazendo cada vez que eu volto. Não, espera que você fique. Ele foi lá, né? Então Israel não queria ver ninguém. Aí eu entrei. Passei 4 ou 5 dias, tive que sair porque o visto daquele terminou. Fui para a mãe, voltei. Aí fiquei 1 mês. Só para te ver o que uma ocupação pode fazer para um povo. Até para passar, né? E naquela época não era naturalizado. Eu era palestino, com toda a documentação, com toda a família, né? E depois aí casei, me naturalizei, meus filhos brasileiros, tá tudo bem. Mas mesmo assim, para mim, para lá, eu tenho que ir para a Jordânia e tenho que entrar para lá porque eu sou palestino. Até agora, às vezes você passa o dia inteiro lá, o que tu faz, onde você mora, onde você... E depois nós falamos sobre, quando eu fui com a comissão daqui do Brasil, nós fomos visitar, aí eu vou falar sobre isso. Então, essa é a minha vida. Eu vou e volto, eu volto, né? Enquanto puder, né? Porque nessa vida a gente não leva nada. O que tu leva, o
bom que você planta, a amizade que tu deixa, né? É para ser bem lembrado. E tem que temer Deus, ter Deus no teu coração. Não faz o bem para quem seja e não espera a recompensa. Está fazendo, faz por bem, se é para um árabe, se é para um imigrante, se é para podendo fazer o bem, faz dentro da sua possibilidade. Isso que eu faço na minha vida. Então, você me falou quando cheguei aqui, então aí chegou naquela época a nossa causa, estava meio ainda, falava que os palestinos eram terroristas, esses aí, mas na verdade nós somos vítimas, né? E aí nós começamos a formar sociedades, e tinha bastante gente aqui naquela época, né? Tinha muita gente, né? Tinha umas 20, 25 lojas de palestinos aqui. Aí chegou da parte da embaixada, um palestino de lá para nós, olha, por que vocês não a união de vocês é importante para a nossa causa, pelo menos você divulga a tua causa, né? Aí eu falei, eu vou fazer, né? Vamos fazer, pessoal, vamos. Até mandei fazer, copiar um estatuto de São Paulo e todos apoiar. E abrimos a nossa cidade na Rua Gomes Carneiro, 1015, 1075, lá embaixo. Não tem... Perto da CL? Não, para cá da CL. Não tem o Bino, no meio não tem da esquina, na esquina a primeira casa. Fazemos por anos lá, depois pegamos aquela sociedade e passamos aonde está São Francisco, a farmácia, né? Uns anos fizemos lá, depois passamos para baixo do forno, que é a casa do José. E onde as pessoas participavam em tudo, fazendo campanhas, participando nos eventos políticos, social. Naquela época era ditadura, né? Até que me falaram, e como é que esses... Eu falei, olha, nossa causa, nós somos vítimas, né? E nós não fazemos não para ninguém. Nós vivemos em paz e servir a pátria que nós amamos. Nós, Palestina, até lá, né? E aqui a nossa segunda pátria, nós servimos com dignidade, com amor, né? E que faz parte da novidade. Nossos filhos, eu tenho netos aí, né? Ser exemplo para meus filhos, meus netos, nosso avô, bem, fiz isso. Que a amizade, o trabalho que a gente faz na vida, esse é o que dignifica uma pessoa. Não é o dinheiro que faz. O dinheiro é meio para te conquistar o que você precisa para viver e para servir a comunidade, servir quem precisa. O senhor falou na questão do terrorismo, e a mídia sempre tocou nessa questão dessa briga entre os judeus e os palestinos. Como é que o senhor vê a questão que é pregada pela mídia como do terrorismo, da autoimolação? Olha que, infelizmente, a nossa causa, quem manda hoje mesmo a imprensa nacional. E a imprensa de quem? Né? E a serviço de quem? Né? A imprensa está a serviço nas multinacionais, né? E para a finalidade, todas as finalidades, defender os interesses nacionais, seja o que for. Né? Pode ser inglês ou americano, ou judeu, assim. E qual é o elemento que faz, né, os judeus que tem a maior parte, nessa parte? Então, que tu faz... Eu até vejo várias vezes, tu faz às vezes um artigo assim, as pessoas, não, esse cara é esquerda ou esse é direita. Eu falo uma coisa, só no jornal outra coisa. Isso é uma coisa até vergonhosa. Né? A gente não... Aqui em Bagé foi por muito tempo, mas depois aí melhorou. Abertura, a gente fala, expressa a sua liberdade. Nós tivemos apoio, tivemos solidariedade, tivemos o Fórum Social em Porto Alegre, que culminou com a visita o presidente esteve aqui, nosso presidente de Porto Alegre, esteve em Brasília, eu estava também lá, né? Recebemos... olha que o Brasil é um país, não existe um país melhor do que o Brasil mesmo, né? Não existe, que eu acho, no meu ponto de vista, assim, um país de paz, de amor, de carinho, de responsabilidade e de futuro. Né? Eu não vou voltar para a crise agora é passageira, essa é paz,
Esse aí passa, mas o Brasil é muito maior. Eu acredito no Brasil, eu acredito... Olha aqui, vamos ser a terceira potência um dia. Qual foi a melhor lição que os seus pais lhe deixaram? Ou lhe deram? Olha que quando meu pai deixa, eu falo que meu filho, você vai lá com teus primos, eu vou te recomendar, primeiro, seja honesto. 2, seja trabalhador, né? Seja honesto, seja trabalhador e procura sempre uma boa companhia. Né? E Deus te abençoe. O senhor falou em crise. O senhor já conheceu crise? Olha aqui, a crise, quando a gente não vê, mas a gente sente. Como é que eu vou estar bem acomodado com o meu vizinho está mal? Né? Não adianta que eu ganho dinheiro, faz isso, está tudo bem. O que eu faço, o que eu fiz assim, é tudo com sacrifício, com bastante esforço. É com o trabalho de toda a família. Entende? A crise, quando eu vejo, as pessoas não se entendem. Você passa na segurança, não tem segurança, anda na rua, não tem segurança. Você é uma pessoa, está doente, não tem como se cura. Essa é a crise que eu entendo, crise do meio que eu vivo. Porque como eu posso comprar qualquer prato, me dá, tá bem, estou bem, satisfeito. Agora, como é que a minha consciência fica quando eu vejo os outros estão passando mal? Né? Eu posso ajudar a fazer, mas é limitado. Né? Crise existe e não existe. Né? Existe na nossa cabeça e na realidade agora. Né? Como é que tu vê agora 14 milhões de pessoas sem emprego? Eu digo que aí meu filho se formou, já está parado, esperando. Fez a graduação, foi sempre destaque em primeiro lugar, foi, e agora parado. É para dizer que nós sentimos a crise, cada um sente como quer. Né? Cada um sente, né, do lado que afeta. Né? Mas eu digo, tem toda a convicção, tem todo, assim, é como se diz a certeza que amanhã vai sair sol e o Brasil vai recuperar e vai sair dessa crise. O senhor participou, assim, o senhor estava falando em Porto Alegre, de um evento que reuniu palestinos e que acabaram indo até a Palestina. Como é que foi esse evento? Não, na realidade, a nossa comunidade, assim, nós somos a sociedade, o conjunto da sociedade forma a formação de uma federação ao nível do Brasil, tem conexão, confederação do Caribe e da América Latina, né? Então os nossos representantes agora estão 80, então, mas eu participei, eu sou membro ativo quando estava... Quantos anos o senhor está hoje? Olha aqui, em breve esse ano eu vou fazer 80. O senhor falou 80 anos, eu me lembrei. Foi 80 anos 80 anos, 79, 80 anos. E graças a Deus, me diz, se tem 80, eu posso trabalhar, eu vou esperar a morte, eu tenho que trabalhar. O Jumar hoje é brasileiro ou é palestino? Olha aqui, eu sou palestino brasileiro de alma e coração. Se eu vivi lá 15, 16 anos e eu estou aqui faz 62 anos, o que eu posso ser, meu amigo? Porque a pessoa, quando não gosta, deixa, sai. Se estou aqui, por quê? Desculpa, a gente se emociona. Aqui é a sua terra hoje. Meu amigo, nós somos o que a gente planta, colhe. Se tu planta o bem, só pode receber o bem. Se planta o mal, o que é que pode esperar? Como é que o senhor quer ser lembrado daqui a alguns anos? Com o Jumar simples, batalhador, né? Não é como um exemplo assim, como uma pessoa que fez a sua obrigação perante a família, perante a comunidade, perante a sociedade, perante com a Palestina, com os aqui. É uma pessoa de bem, só isso. O senhor é uma pessoa que sente saudade de alguma coisa? Puxa,
Tanta saudade, a gente tem de tudo, meu amigo. Com essa idade que a gente tem, junto para trás, tem saudade de tudo. O que ainda falta fazer na sua vida? O que o senhor ainda não realizou? Ver a Palestina livre, o nosso povo conquistando a liberdade, o Brasil numa situação melhor que essa. A corrupção lhe incomoda? Olha que a corrupção existiu e sempre existe no mundo inteiro, mas nós temos que saber superar. E como é que a gente? Diálogo, né? E passar por cima. Aquele que fez mão, todo mundo conhece a consciência dele, né? Faz. E o Brasil, como eu disse, é um país que eles tiram da manhã Deus da natureza de noite. Né? O Brasil tem uma situação fabricada. Por que o senhor julga fabricada? Fabricada, porque você imagina, um país com todas as riquezas, com tudo isso, estava indo bem, né? Quarta potência no mundo na exportação, isso. E não, existem erros, existem deslizes aí. Não, mas não é para chegar a esse ponto que chegou. Não é para chegar a esse ponto que chegou. Eu espero que nossos representantes lá cima, todos, né? Não fala fulano, nem fulano, chegam a um veredito e deixam que a bola correr, que deixam as coisas andar bem. Já que o senhor está falando em limpeza, eu não posso deixar dele perguntar. O que o senhor pensa ou como o senhor vê o Estado Islâmico? Olha, que o Estado Islâmico, eu te digo, esse é fabricado pela Al-Qaeda. E a Al-Qaeda é fabricada por os Estados Unidos. Eles fabricaram através do dinheiro. É a mesma coisa. Os Estados Unidos agora invoca os países do Golfo, né, para comprar armas. E para atacar Irã, atacar isso, atacar a troco de quê? Então, no passado, antes que criar, onde eram os países árabes independentes, mais ou menos independentes, então o colonialismo resolveu, não vamos voltar para lá. Esses países que deram a liberdade na África, no Oriente, e tudo, né? Não, Israel que é a base de não ter imposto dos Estados Unidos e de todos os colonizadores. Né? Por quê? Porque 70% da reserva do petróleo, do gás, mercado para 300, 400 milhões. Né? Então, esse progresso que os Estados Unidos fez, essas viagens espaciais, esse precisa de dinheiro. Mas qual é a fábrica? É a fábrica de armamento. Quando o Trump faz um pacto, um acordo para comprar de 400 bilhões com a Arábia Saudita, sabe quanto é que sabe? 18 milhões de habitantes, 2 milhões de coisas. Precisa desses aí? Não, para que serve? Né? É para manter as bases dele, inventar uma guerra contra os vizinhos, mas para inventar isso aí, como é que é? Né? Eles fazem, vocês fazem isso, está pronto, tem que fazer. O senhor leu o Corão com frequência? Diariamente. Qual é o melhor ensinamento que o senhor tira do Corão? Olha que o Corão são palavras de Deus. O próprio Corão como é que eu vou dizer? É uma constituição, né, completa para melhorar a vida do ser humano. Tanto a Bíblia, o Corão, todos eles são verdade de Deus para orientar o homem. Agora tu pega uma turma, né, e infantiliza eles, né, até o interesse. O que aconteceu mesmo? São elementos doutrinados por Estados Unidos, né, para dividir o indivisível.
Eles dividiram o mundo árabe em estados, agora vão dividir em setas, né? Para primeiro defender Israel, manter Hitler, né? E manter o seu domínio. É simplesmente essa a realidade. E manter tudo na mão deles, né? Mercado. O programa Guardados da Memória está chegando ao seu final. Hoje conversamos com o Sr. Gilmar Laila. Sr. Gilmar, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. Olha que foi um prazer, uma satisfação e uma alegria em estar com vocês aqui. E eu me sinto em casa, segundo lar que eu tenho. Eu agradeço a Deus pelo carinho que recebe de você, de todos os amigos que convivem aqui comigo. E que eu desejo paz, harmonia para todos, que nós vencemos essas crises, né? E se Deus quiser, há de vencer, né? E conversemos futuramente numa época onde a gente pode festejar, vamos supor, né? E vamos rezar por nossos políticos que acertam, né? E a gente passa essa crise, se Deus quiser. Allah Akbar. Allahu Akbar. Wassalamu alaikum, quer dizer, a paz esteja convosco. O programa Guardados da Memória de hoje, então, conversou com o seu Gilmar Laila. Este programa e todos os outros você pode conferir no nosso Facebook e também no YouTube da TV Câmara. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.